Olá, sou Mauro Bonato, sou gastroenterologista, sou endoscopista e venho até vocês trazer algumas informações das doenças que podem ser orgânicas ou funcionais do aparelho digestório. Nós temos o esôfago, que é o primeiro órgão que liga a boca ao estômago. Alguns sintomas podem estar relacionados a doenças funcionais ou orgânicas. É bom você saber que algumas doenças funcionais podem causar incômodo importante e não ter um substrato orgânico, quer dizer, lesões, úlceras, estreitamentos, mas nós devemos saber, né? O médico pode auxiliar, mas algumas coisas para você não ficar tão preocupado, já pode ficar menos assim ansioso quando você tem lá algum espasmo, né? Uma dor passageira. Algumas dores precordiais, que são essas dores do tórax, podem também ser funcionais por algum estresse, por alguma ansiedade, e você pode confundir tanto como doença cardíaca como doença do próprio esôfago. Então são ditas doenças funcionais, né? E essas podem ser analisadas pelo médico, devem, na verdade, né, ser analisadas pelo médico para diferenciar de doença orgânica e funcional. Mas saiba que nem todos os sintomas são orgânicos, podem ser funcionais. Nos dias de hoje nós temos muitas pressões, muitos estresses, muitos problemas que nos afligem, né? E nós ouvimos tantas notícias ruins na mídia, né, que são maiores que as notícias boas. Mas nós temos que nos fixar nas notícias boas, que assim nós ficaremos mais em paz. Como nós falamos, as doenças funcionais não têm tanta importância em termos de lesões, né, ou de tratamentos muitas vezes. Apesar de que alguns pacientes, se não resolverem seus problemas de ansiedade, problemas emocionais, acabam não melhorando desses sintomas também. E quais as maiores preocupações que nós devemos ter, então, em relação ao órgão que nós estamos falando hoje, que é o esôfago? Então, primeiramente, a idade da pessoa, né? Uma pessoa jovem não deve pensar em um câncer, por exemplo, mas ela pode ter doenças que são importantes. Doenças como monilíase, que é um fungo no esôfago, que tem que ser tratado. Aquelas doenças relacionadas após uma virose, uma dor muito forte no esôfago, que pode estar relacionada a ulcerações causadas por citomegalovírus, problemas do refluxo em pessoas que estão com os hábitos alimentares exageradamente fora do normal, o peso, abuso, então vai ter sintomas de refluxo. Então nós temos que observar isto, né? E nas pessoas de meia idade, por exemplo, já temos que pensar dos 40 anos para cima em pessoas que possam causar danos ao seu organismo quando ela fuma, quando ela usa o vício do álcool e etc., outras drogas, que podem lesar o esôfago, causando, então, sim, o câncer. E quando que a gente suspeita de um câncer de esôfago? A gente suspeita de um câncer de esôfago quando a pessoa tem, primeiro, emagrecimento, quando ela tem dificuldade para deglutição. Então, na dificuldade da deglutição, ela inicialmente começa com alimentos sólidos. Certa dificuldade quando ela come carne, alimentos mais firmes, alguma coisa não está passando tranquilamente pelo esôfago. Aí ela vai aumentando a sua dificuldade para alimentos pastosos e finalmente para líquidos. É claro, quando chegar no líquido, a obstrução é bem maior já pelo crescimento do tumor dentro do esôfago. Então, a preocupação maior, então, dos 40 anos para cima, então vamos dizer assim, nessa faixa etária para cima, são os cânceres em pessoas de risco, como eu falei, dos hábitos errados,
História familiar de câncer também é importante, a gente sempre analisar se tem câncer na família e pensar no assunto. Já os pacientes de maior idade, já acima de 60 anos, a gente, quando ele apresenta os sintomas de dificuldade de deglutição, além do câncer, nós também temos que nos preocupar com o divertículo de Zenker, que é uma bolsa que é formada no esôfago superior, em que a pessoa, ao deglutir, fica retido o alimento e ela tem dificuldade em esse alimento passe, todo esse trânsito até chegar ao estômago. E ela tem ali aquela retenção de líquido com sintomas de halitose, sinais, né, também de engasgo e muitas vezes problemas pulmonares, porque retém alimentos bem no esôfago superior próximo, logo onde nós deglutimos, ali se forma essa bolsa. E muitas vezes pode refluir até para o pulmão. Então, esta é uma dica para as pessoas de maior idade com dificuldade de deglutição. Afastar o problema do emagrecimento e o câncer, como nós falamos, né, com dificuldade progressiva e de deglutição, de engolir os alimentos, e o problema do divertículo de Zenker. Nos pacientes com história familiar de doença de Chagas, nós associamos a doença de Chagas no esôfago, que é a dificuldade também de deglutir os alimentos, de passar no esôfago, a gente chama de disfagia progressiva, também alimentos sólidos, pastosos e líquidos. É uma dificuldade muito grande quando o esôfago dilata e ele não tem força de contrair para enviar esse alimento ao estômago. Então, é uma doença que está relacionada às regiões endêmicas da doença de Chagas, né, do Trypanosoma cruzi. Então, provavelmente ela já tem um diagnóstico da doença no sangue, história familiar, veio de algumas regiões, Nordeste, principalmente, né, Minas, Bahia, dessa descendência, pouco aqui no Sul, mas a gente deve pensar nesta doença também. Agora vamos falar de uma situação bastante comum que atinge 20 a 30% das pessoas que confundem os sintomas falando, eu tenho problema de gastrite, tenho problema de dor de estômago. Mas se você fizer uma análise bem detalhada, a pessoa apresenta, na verdade, sintomas de queimação, refluxo e azia, né? Pirose, que é aquela sensação de queimação no esôfago. Isso ocorre em pessoas que têm uma válvula que entra no estômago, do esôfago para o estômago, um pouquinho frouxa, chamada hérnia de hiato. Geralmente está associada a refluxo, e esse refluxo significa o quê? O estômago produz uma quantidade de suco gástrico que está envolvido aí em enzimas digestivas e o ácido clorídrico. Então, pepsina, pepsinogênio, muco e ácido clorídrico, e eles formam uma acidez muito forte no estômago. Então, eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa, quando engole uma moeda sem querer, vamos dizer assim, que eu já tirei de crianças lá, 5 dias no estômago, ela está quase derretida, porque o estômago tem uma capacidade muito forte de digerir ou de dissolver, né, até uma moeda. E o esôfago, ele tem um tecido escamoso e o estômago colunar. Significa o quê? Uma coluna lá no estômago e uma escama no esôfago, que ele é mais fino. E ele não suporta a acidez do estômago. Como aquela válvula está frouxa, essa hérnia, essa abertura faz com que o refluxo que nós falamos cause então injúria a esse tecido do esôfago através deste ácido. Então, progressivamente ele vai lesando o esôfago, causando então aquela chamada esofagite, que são pequenas feridas no esôfago, que tem uma classificação até evoluir para um estreitamento do esôfago e finalmente chegar àquela metaplasia, quer dizer, tecido do intestino cresce ao redor do esôfago para protegê-lo e é chamado esôfago de Barrett, que assusta muita gente, porque diz que depois que você tem o esôfago de Barrett, você pode ter um câncer em cima dele. Realmente isso ocorre, mas é muito pequena a porcentagem de pessoas que têm esta alteração. Nos dias de hoje,
a doença pura do refluxo já fica um pouco amenizada com o uso daqueles inibidores de bomba, que são os medicamentos para o estômago que são vendidos largamente em qualquer farmácia. São mais de 500 medicamentos que são relacionados aos primeiros medicamentos originais, e depois tivemos vários outros que servem para diminuir a acidez gástrica. Diminuindo a acidez gástrica, ele diminui o sintoma do refluxo, que é justamente causado pelo ácido gástrico que sobe para o esôfago. Então, confunde-se muito gastrite com doença do refluxo. Nesse segmento do esôfago, no aparelho digestório, que liga a boca ao estômago, nós já temos muitas doenças. E ficaremos atentos a elas quando tivermos dor persistente, sangramentos, dificuldade para deglutir os alimentos, idade da pessoa, quanto mais acima de 40 anos, mais risco de ter essas doenças graves. Ficar atento aos sintomas funcionais, aos sintomas relacionados ao refluxo, que é a azia, queimação, emagrecimento. Então, prestar atenção se estiver emagrecendo. História de câncer na família, os parentes mais próximos, pai, mãe, tios, avós, prestar atenção nisso. E se houver sintomas que não melhoram facilmente, ou que estão persistindo, deve-se procurar um médico e fazer uma análise. O melhor exame para avaliar isto é uma endoscopia digestiva alta, em que vai se verificar toda a mucosa do esôfago, podendo detectar pequenas lesões a grandes lesões. Pessoal, as dicas que nós demos hoje são dicas para ajudá-lo a prevenir as doenças, ficar atento, porque hoje nós podemos viver mais, desde que façamos corretamente, tanto nos cuidados dos nossos hábitos como nas prevenções. Até mais, boa semana!